pessoal, uma questão bem interessante aqui de intervalo de amostragem. Ele fala pra gente que a gente tem uma população que é dividida em dois estratos, extrato A e extrato B. No extrato A, ele selecionou já previamente uma peça e ele me deu um intervalo de amostragem de 5. E ele diz pra mim que ele quer uma obtenção de 10 unidades populacionais. No B, ele já selecionou previamente a quarta peça e ele diz pra mim que o intervalo de amostragem é 6 e ele quer 7 unidades populacionais. Aí o que eles perguntam pra gente aqui? População possui no mínimo de elementos. Ele quer saber o mínimo de elementos da gente. Ele vai perguntar também mínimo aqui de unidades populacionais na C também. Então a gente já poderia começar exatamente procurando esse mínimo de elementos. Mas as outras a gente começa também, consegue cortar. Ó, a técnica da amostragem aleatória simples foi utilizada. Não, ele não usou aleatória simples, ele utilizou a sistemática, que é aquela baseada em intervalo, né? A gente estuda bastante isso aqui em auditoria. Então, se tem intervalo, ó, ele trouxe pra gente aqui, ó, adicionou 5 unidades. Isso aqui representa um intervalo de unidades que ele vai dar pra gente. Ele vai sortear primeiro e depois, daí pra frente, ele vai só pegar a soma do intervalo, que vai somando de 6 em 6 até chegar na quantidade que ele quer de unidade populacional. Legal. Então, qual que é a próxima aqui? A gente já viu essa daqui da aleatória simples, aí depois essa aqui a gente vai julgar daqui a pouco. O extrato B possui mais unidades populacionais que o extrato A. Daí esse aqui a gente vai ter que saber a quantidade de unidade populacional de cada um, né? A gente vai ter que saber pela quantidade de elementos. Aqui também é a mesma coisa que a gente vai precisar para descobrir entre A, C e D. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para descobrir por qualquer uma delas. Aí ele pergunta: o intervalo de amostragem do extrato A tem uma amplitude maior que o intervalo do B. Cadê o intervalo do A? A gente está no A aqui, ó, adicionando-se 5. Isso aqui é o intervalo, tá, pessoal? A gente não pode confundir com a seleção da peça aqui, ó. Ele selecionou a terceira no A e a quarta no B. Se a gente prestar atenção em seleção de peça, aí você fala, não, então o A foi realmente, tem uma amplitude menor. Mas não é isso. Ele está perguntando pra gente a amplitude do intervalo. Ele quer saber do intervalo. O intervalo tá aqui, ó. 6 unidades, 5 unidades, tá bom? É o que ele adiciona aqui, mais 5, mais 6. Esse aqui é o nosso intervalo. Então, qual que tem o intervalo maior? A tem 5 e o B tem 6. Qual que é maior? O B, né? O B é maior. Ele diz que o intervalo do extrato A tem uma amplitude maior do que o B. Mentira, né? Quem tem maior é o B, que o intervalo de amostragem aqui tem amplitude maior é a B. Beleza, pessoal. Agora a gente começa a fazer a nossa... A gente precisa descobrir a nossa população, nosso número de elementos aqui, mínimo, né? Que vai ter a nossa população aqui do extrato A e do extrato B. Bora começar pelo A, então. No A, ele diz pra gente que ele selecionou a terceira, né? Selecionou a terceira e aí ele vai ter um intervalo de 5 mais 5. E ele fez isso quantas vezes? Ele fez até chegar à 10ª unidade populacional. Se ele previamente selecionou aqui o 3, a gente já tirou desse 10 aqui, a gente tira 1. Então tá faltando quanto? Porque a gente já selecionou. Isso aqui, ó, representa uma já foi uma vez. Ele fez o sorteio e tirou uma. Daqui pra frente eu só quero, se eu já tenho uma, já tenho essa terceira, eu só quero mais 9. Eu só quero mais 9, que é o 10 menos o 1. Só quero mais 9. Então eu multiplico isso aqui, ó, por 9. 9 vezes isso aqui, então eu vou ter pelo menos mais 45 aqui, ó. Pelo menos mais 45. Certo? E daí bora fazer o B. E daqui a pouco a gente soma a quantidade certa aqui de A e a quantidade certa de B. Tá, e agora B. B, ele tem o ponto de partida a quarta, né? Ele já sai do ponto de partida na quarta. E daí ele diz pra mim que somou de 6 em 6. Ele foi de 6 em 6. Ele fez isso quantas vezes? Ele fez isso, ele queria 7 unidades populacionais. Bem, se ele já partiu aqui, fez a primeira, já vai ser 7 menos 1, né? 7 menos 1, porque ele já pegou e já tirou o 4. O 4 é a minha primeira aqui. Então tá faltando só mais 6 pra mim. Então é 6 vezes o 6. Então eu tenho pelo menos mais 36 aqui, ó, somando de intervalo de unidade de amostragem. E aí ele pergunta, população mínima. Qual é a população mínima? A população mínima, você acha que vai ser o quê? Vai ser a soma desses dois aqui, pessoal? Não é, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que prestar atenção no ponto de partida, ó. O ponto de partida, a gente tem que somar também. Pelo menos essas 3 e essas 4 aqui em cada uma delas já tinha. Então, aqui no A, eu tenho pelo menos esse 3, que já sai do ponto de partida 3, mais esses 45 de intervalo para cumprir os requisitos que o examinador me pediu. Então é 45 mais 3, pelo menos eu vou ter aqui 48. Pelo menos 48 aqui no A. E no B? E no B eu saio do ponto de partida do 4 e depois eu tenho que usar de intervalo de amostragem 36. Então eu vou ter o 36 mais o 4, eu vou ter pelo menos 40 aqui. Pelo menos 40.
E agora sim, pessoal, agora é só somar esse 48 com 40, a gente vai ter aqui 88 elementos, e aí a gente consegue responder tudinho certinho, né? A A tá certa, e aí o que a B diz? 92 está errada, e a D que tinha ficado para trás também, ó, o extrato B possui mais unidades populacionais que o extrato A. Cadê o extrato B? Tá aqui. Ele tem 40 unidades populacionais aqui, pelo menos, né, que ele pode ter mais, mas no mínimo ele tem isso aqui, e o A ele tem pelo menos 48, só com isso aqui a gente já diria que não, né, mas mesmo assim, a gente também não tem como ter certeza, pode ser que depois, mais pra frente ali, o extrato A acabaria antes que o extrato B, mas enfim. De qualquer forma, a gente conseguiu encontrar o que a questão queria, que era a população mínima de elementos aqui, que é 48.